Lembra disso? Lembra desse detalhe? Não, já esqueceram como funciona o Blue Power? Hã? Não adaptação. Não adaptação. Exatamente. É o que todo mundo quer evitar dentro da loja. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Um Blue Power, ele pode fugir de uma não adaptação? Um Blue Power pode pedir para um colega resolver o problema? Ou o colega é que pede para o Blue Power resolver o problema? Então, hoje, pessoal, eu vou falar com vocês sobre alguns passos da não adaptação. Pensei aqui em 5. Durante a aula, pode vir aparecendo mais. E o primeiro passo? Quem chuta qual é o primeiro passo que eu tenho que dar quando um cliente entra na loja reclamando que não está enxergando? Qual é, Daniel? Me conta. Eu acho que é entender onde é a dor dele, né? Perguntar se saber se é multifocal ou não, né? Primeiramente, né? E para poder chegar no que, como a gente vai poder se solucionar. Cara, aquele cara ou aquela mulher, ela chega na tua loja, ou ele chega na tua loja, mais brabo do que se tu errasse o nome da esposa. Entendeu? Ele chega mais assim, ó. Mas ele chega num ódio dentro daquela loja. Normalmente é assim que acontece. Claro, tem os clientes que chegam mais calmos, tem. Mas normalmente o cliente chega não querendo conversa. Porque não importa o que aconteceu no óculos, a culpa é da ótica. Mas foi o médico que errou, a culpa é da ótica. Foi o laboratório que errou, a culpa é da ótica. Porque foi vocês que venderam para o cliente. Então, eu sempre digo que o primeiro passo, Daniel, vai muito no sentido do que tu está falando. Mas vai muito no sentido do que tu está falando. Só que o primeiro passo, podem anotar aí, não entrar em confronto com o cliente. Chega o Gil na minha loja. Ó, Fernando, essa porcaria que tu me vendeu aqui, ó. Tu disse que era tão boa quanto a outra lá. Não tô enxergando com essa merda. Não, peraí. Só um pouquinho, fala mais baixo. Quem tu acha que tu é? Não é assim. Ô, Gil, peço desculpas. E realmente me impressiona esse problema ter acontecido. Eu tô tão chateado quanto você. Imagina o quão frustrante isso foi para você. E aí tu pode usar diversas frases nesse sentido. E qual é o sentido, Patrícia? Acolher o cliente. E de forma alguma entrar em confronto com ele. Porque não adianta o que tu diga nos primeiros minutos. Ele só vai usar o que tu tá falando para usar contra você. Ele vai achar que tudo que tu diz nos primeiros minutos são desculpas. Quando eu ensino vocês a vender, eu sempre digo: entendam a necessidade do cliente. Entendam por que, que ele quer fazer o óculos. Na reclamação é a mesma coisa. Só que vocês têm que se colocar ao lado do cliente. O cliente está aqui, vocês estão aqui. Vocês não podem ficar de embate com o cliente. Fernando, mas eu não sei se eu vou conseguir resolver. Tu vai conseguir. Porque tu vai ligar para o teu consultor, tu vai ligar para a supervisão do consultor, tu vai ligar para o diretor de operação, tu vai ligar para o Tony, tu vai ligar para o Batman, tu vai ligar para o Robin, mas tu vai resolver. Então, o primeiro passo, quando o cliente chega na loja para reclamando de uma não adaptação, é ficar do lado do cliente e passar total segurança de que o problema será resolvido.
Faz sentido ou não? Faz bastante. Esse dia eu só atendi um cliente que ele chegou assim, a loja que tinha mais cliente, e ele, essa merda que tu me vendeu, e eu, meu Deus do céu. E eu, seu Paulo, como é que o senhor tá? Ele, essa porcaria desse óculos, que não sei o quê. E eu, calma, vamos sentar um pouquinho, senta aqui e me explica o que tá acontecendo com o seu óculos. Aí ele sentou, não, porque isso aqui não tá dando, porque eu não tô conseguindo enxergar, porque não sei o quê, papá. Aí conversei, conversando com ele, tentando acalmar ele, ele se acalmou, aí me explicou, aí a gente tentou resolver, mas a pessoa chega muito irritada. E se ele chega irritado, se a gente tá irritado, aí piorou, né? Exatamente. Então, assim, quando ele chega irritado, a primeira coisa que vocês têm que dizer para ele é que vocês ficam tão chateados quanto ele, que vocês entendem a dor dele e que ele não precisa se preocupar, que seja qual for o problema, será resolvido. Não está dizendo que será resolvido por ti, será resolvido. Pronto. E aí, deixa eu aceitar aqui, peraí. E aí, gente, eu faço a pergunta, né? O próximo passo é a gente entender a forma como esse cliente está usando o óculos. Como assim, Fernando? Normalmente isso acontece em multifocais, certo? Então, assim, me pus do lado do cliente, agora eu tenho que entender como ele está usando o óculos e como isso gera o que ele falou. Porque eu tenho que escutar. Ontem a Aline estava numa aula, a Patrícia estava numa aula comigo, né, Patrícia? Que eu deixei uma coisa muito bem clara. Tem um ditado muito grande que diz que Deus te deu duas orelhas para que você escute mais do que você fala, né? Esse é o ditado, né? Só que na verdade, a gente pode pensar que a gente tem duas orelhas para escutar melhor. Então, numa reclamação, o cliente ele vai chegar reclamando de até o que ele não está sentindo. Ele vai exagerar nessa reclamação. E tu, consultor, na pressa de resolver, vai pegar a primeira informação que tu tem e tratá-la como verdade. Vai mandar refazer o óculos e aí ele vai voltar o óculos e aquele não era problema real e ele não vai se adaptar de novo. E aí a gente vai ter o que a gente chama de não adaptação psicológica, tá? Então assim, uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, vocês só têm uma chance de refazer o óculos. Na segunda, na terceira já perderam credibilidade e vai ser mais difícil. Não é que não dê para fazer, mas vai ser muito mais difícil. Então eu vou depois mostrar para vocês aqui uma planilha de reclamação, possível causa e possível solução. Mas antes eu quero que vocês entendam que vocês vão precisar sentar, acalmar o cliente e escutar o que ele está falando. Escutar e filtrar, porque, por exemplo, um cliente chega na tua loja reclamando que a visão de perto não está boa, certo? Aí tu vai, conversa com ele e tu descobre que, na verdade, ele se incomoda porque ele não consegue olhar o computador. Não, mas peraí. O computador não é minha visão de perto. Então, olha como as coisas vão se contrapondo. Aí tu começa a perguntar qual a distância do computador, qual a altura. E aí entra no uso do que eu falei para vocês agora há pouco. Ah, professor, mas eu não podia ter feito tudo isso antes. Sim, esse vai ser o último tópico que a gente vai abordar hoje. Porque todo processo de não adaptação, ele pode acontecer principalmente por falta de instrução no balcão.
Quer um exemplo? Quem aí já trocou... Ô, Karina, tu já trocou, sei lá, um cliente que usava uma lente inferior e tu vendeu um multifocal melhor para ele? Já. Já? Quem mais? Quem mais já deu um upgrade no multifocal que o cliente usava anteriormente? A meta é um upgrade por dia, né? A meta é um upgrade por dia, exatamente. Mas, Gil, eu fico até sem graça de fazer a pergunta, porque agora eles vão responder que sim. Mas eu sei que não é verdade. Eles esquecem que eu já fui vendedor. Eles esquecem desse. E não adianta rir com um cantinho de boca, tá, Karina? A Karina deu uma risadinha e ficou séria. Às vezes, opa, não posso rir. Não posso dar razão para aquele gordinho, né? Eu aposto que vocês não botaram na OS qual era a lente anterior que ele usava. Porque afinal é um upgrade. Se é um upgrade, por que eu vou botar na OS? Olha as caras, Gil. Olha as caras e me diz se eu não tava com a razão, Gil. Viu só? Viu só? Então, assim, gente, dos meus 21 anos de ramo óptico, mais de 15 são dentro de laboratório. E eu já falei isso em palestra para vocês e vou repetir. O laboratório, eu acho que vocês são burros. E vocês falam que o laboratório nunca vendeu na vida para saber o que tem que dar para o cliente ou não. Parece assim, ó. Parece dois bicudos não se bico, como diz a minha mãe. E, de certa forma, os dois estão certos e os dois estão errados. Mas sabe, Karina, o que depois que eu fui para o balcão, eu aprendi sobre vendedor? Sabe, a Karina vai me bater. Hoje, minha meta do dia é que a Karina me manda longe até o final desse treinamento. É a minha meta. Sabe o que é, Karina? Não. Vendedor é um bicho preguiçoso e egoísta. Toma essa. Por quê? Porque ele faz 50 perguntas na anamnese, Gil. Faz 50 perguntas na anamnese. Quantas eles mandam pro laboratório? Karina, agora é aquela hora que tu faz assim, ó. Vocês estão entendendo? Se vocês mandarem pro laboratório as informações de qual lente o cliente usava anteriormente, de qual era a dioptria, de qual era... Vocês, no preencher a OS, só por preencher a OS, vocês já vão se pragar de muitos problemas que vocês podem evitar. Vamos pegar um exemplo aqui, Karine. Karina, pelo amor de Deus, não me chama uma Karina de Karine e uma Karine de Karina, né? Que senão tá alguma... Karina, se tu pega uma OS, pegou uma receita, tá? Tá lá, -1 com -5 a 90. Fechou? Tu manda fazer. Bem tranquila, né? Bem linda, manda fazer. Só que, se tu pega o receituário antigo do cliente e olha lá, tá -1 com -6 a 10. Só um pouquinho. O gordinho falou lá no curso que eixo não muda. Como é que esse eixo mudou? E aí tu começa a tratar a reclamação, Gil, antes dela acontecer. Porque depois, Gil, o laboratório vai te ligar e vai dizer assim, ó, tá tudo certo com a lente. Inclusive, é um dos vídeos que eu gravei, eu não sei se eu já postei, se eu não postei, mas enfim, vou postar. Quando o laboratório diz que o teu óculos está tudo certo, Gil, ele está te dizendo que o óculos está certo conforme tu pediu. Agora, tu pediu certo, Gil? Ah, eu pedi conforme estava na receita. Mas a receita estava certa? E aí a gente corre dizendo, não, é a lente que é ruim. Então, o cliente chegou na loja, reclamou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão toda do óculos anterior dele, não vou, Karina? Sim. Mas por que eu não fiz antes?
quando a gente não tem a receita anterior, a gente pede a receita anterior? Primeiro Se que possível, eu não quero que isso evite a tua venda. Isso não vai evitar a tua venda. Mas se o cliente chegou na tua loja com óculos, o senhor tem a receita do seu óculos anterior? Ah, não, não tenho. O senhor me empresta o seu óculos anterior que eu vou colocar no lensômetro aqui para me ter uma ideia do grau que o senhor usava e do grau que o senhor está usando hoje para poder lhe indicar uma troca mais assertiva? é que já aconteceu da gente enviar um pedido para o laboratório, o óculos ruim, né? Pronto. A cliente usar e ela não se adaptar, e quando a gente foi ver, o eixo estava errado. Né? A gente pediu a receita dela anterior para a gente estudar um pouco mais o que seria, e quando ela nos enviou, a receita passada, quando nova, não estava batendo o eixo, então estava errada. A gente teve que mandar para o consultório novamente, para o profissional refazer, né? Estava errado o eixo. Exatamente o exemplo que eu te dei. Né? Exatamente o exemplo que eu te dei. Só para vocês verem como a gente traz exemplos reais aqui. Né? Fala, Roberto. Fernando, então deixa eu entender. Você disse que se no meu óculos anterior eu tenho ali, vamos dizer que o eixo seja 10, e na minha nova receita ele está 90, ele não pode haver essa variação? É muito raro isso acontecer. Um eixo ele vai variar sempre 5 para mais ou 5 para menos, que é basicamente o afinamento. Certo. E É quando isso acontece, incorreto, então? é incorreto a gente afirmar que isso nunca vai acontecer. É incorreto. Mas o que eu posso te dizer é que de cada 100 eixos que mudam, 99. Sumiu você aqui, Fernando. Cadê você? Caiu sua conexão, pelo jeito. Pensando, o pessoal está conseguindo ver o Fernando ou não? Ou ele caiu a conexão? Eu acho que caiu. Parece Voltei, que voltei. Tava ouvindo, não. Tô muito gordinho, caí. Voltei. Tá É, com é, gracinha, né, Fernando? professor? Sumindo, né? Fernando, concluindo aí para você fazer sua defesa e sua tese de defesa, então se um estava 10, o outro estava 90, aí eu faço o que então? Mando para o laboratório esse 10, que ele vai fazer alguma compensação, ou qual que é a situação correta nesse caso? Pegar o telefone, ligar para o oftalmologista ou optometrista e comentar com ele o que aconteceu. Ah, já voltei. Pegar o telefone, ligar para o Uhum, optometrista ou oftalmologista e falar para ele, ó, aqui na receita tem 1 grau, mas ele estava usando outro. Tem um eixo, mas ele estava uhum. usando outro. Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora e te perguntar. Nós temos aqui vários oftalmologistas que atendem na rede municipal e atendem também no particular. A gente vê que essas receitas que vêm do municipal sempre vêm com muitos erros. Isso depende do equipamento que o profissional está trabalhando? Tem alguma coisa, alguma correlação a isso? Cara, na verdade, é a qualidade do profissional ou do aparelho que ele está usando. Não adianta ter um bom profissional com aparelho ruim e não adianta ter um aparelho ruim com um bom profissional. Tipo assim, é uma questão, são muitas coisas que podem acontecer. Inclusive, hoje eu peguei por exemplo, que eu não sei se está aqui na live, mas uma franqueada aí, uma gerente, enfim, me ligou que eu tô. Ela foi, ela me achou até no Instagram, na verdade. E aí, o que que a gente percebeu? Que, na verdade, o médico fez a receita, só que ele não levou em consideração que ela tinha uma catarata. Olha que loucura. O médico não levou em consideração que a paciente tinha uma catarata.
Então, que profissional é esse que faz uma receita e não consegue ver um cristalino opaco, mesmo que seja num nível muito baixo, o nível 1, como se chama, né? Uhum. Então, assim, é muito relativo te dizer qualquer coisa em relação a isso. Eu estaria sendo leviano se eu te afirmasse qualquer coisa. É porque no nosso caso aqui nós já pegamos algumas receitas que veio do município e aí acabou dando problema no óculos e nós retornamos com o cliente e aí o médico falou, não, vem aqui. E aí já estava no onde ele atende particular e a receita deu totalmente diferente. Nossa, acontece. Bom, vamos lá. Irla. Olá, Olá, boa noite, professor, Boa tudo bem? noite e tudo. Olha, é o seguinte, a minha gerente acabou de me mandar mensagem para me formular uma pergunta que eu já estava formulando. Teve um caso de um senhor que variou muito a questão do campo dele, na verdade, vamos dizer ali, do cilindro dele, sabe? O médico que ele passou, que foi em Cascavel, inclusive, tinha 2 e alguma coisa, 2,50, se eu não me engano. A gente mandou fazer o óculos para ele, uma PowerTech, tá? E aí, claro, colocamos todas as informações do antigo óculos dele, que ele não conseguiu se adaptar. No entanto, a gente percebeu que o antigo óculos dele tinha um campo muito fechado. A gente achou que seria isso, a gente indicou uma PowerTech para ele. Ele pegou a PowerTech e depois de uma semana ele não conseguiu se adaptar. Voltou novamente na loja, a gente conseguiu falar com ele, entendemos toda a situação e mandamos ele novamente para o médico. Quando voltou, a receita estava totalmente ao contrário do que o oftalmólogo passou para ele. O senhor acha que seria o que, mais ou menos, tem Vamos lá. acontecido? Primeiro ponto, tu não pode só olhar o campo, tem que olhar DNP, altura, curvatura, tudo isso leva em consideração, tá? Segundo ponto, erro médico acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse. Pode ter sido uma sequência de coincidências, né? Ele foi no médico, errou, não conseguiu se adaptar. Foi no outro, errou de novo, não se adaptou de novo. Ou o segundo médico apenas se baseou pelo óculos antigo dele para fazer um novo. Já vi acontecer também, A gente tá? seguiu a antiga receita do primeiro óculos que ele já tinha, né? Ele trouxe na loja, claro, e a gente se baseou pelo que o doutor tinha feito atualmente, né? Depois do segundo problema, e estava batendo, né? Ele falou que estava comparado, e também tinha explicado ali para o médico que a antiga receita dele, que o antigo óculos dele estava melhor do que a que a gente mandou fazer. E o E a anterior que a gente gente. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? É que o fato do médico prescrever uma dioptria nova e o cliente não conseguir se adaptar não significa que está errado. Vou te dar um exemplo da minha filha, tá? Eu tenho uma filhinha linda, maravilhosa, de 12 anos de idade, tá? Que ela descobriu que ela tinha que usar óculos. E quando a gente descobriu que ela tinha que usar óculos, ela já estava com -3. Eu, professor de ótica, meu Deus, como é que minha filha tem que usar -3? Eu nunca vi isso. Nossa, como é que eu não percebi? Me culpei. Na época eu tinha um showroom, levei ela até o showroom, né? E aí ela no showroom escolheu lá umas 3, 4 armações. Aí eu disse, tá, filha, qual dessas tu quer? Ela olhou pra mim, eu quero todas. Bem linda e maravilhosa, eu quero todas. E eu, beleza, vou fazer todas. Cheguei no laboratório indignado comigo mesmo. Como é que a minha filha não enxerga? Eu não sei. Como é que eu não vi isso? Mandei fazer acho que era 3 óculos, 3, 4 óculos na época. Aí, a minha sócia, que trabalhava comigo no laboratório, ela disse, Fernando, eram 3, tu já aprendeu. Tu ensina isso, Fernando. Ela nunca usou. Como é que ela vai colocar um -3 direto, Fernando? Fernando, tu ensina. Eu não quero saber. É a minha filha. Manda fazer os 3 óculos. Aí ela me disse, Fernando, só tem um par de lentes no estoque. Tá bom, faz. E já manda comprar as outras lentes. A minha filha pegou aquele óculos, Irla. Ela botou no rosto. Nossa, tô enxergando tudo. Que maravilhoso. 20 minutos depois, pai, eu não consigo ficar com óculos. Por quê? Porque houve uma mudança muito brusca de dioptria para ela.
Ela saiu do nada e foi para o -3. O médico estava errado? Não, não estava. Mas é uma mudança muito forte. O que que eu fiz? Voltei, troquei, botei -1,5. Alguns meses depois eu fui para 2. Depois de alguns meses eu fui para 2,5. Cara, e quase um ano depois, mais eu acho que de um ano, eu cheguei no -3 que ela precisava. E aí ela botou e conseguiu usar. Então a gente tem que entender também que alguns pacientes, eles são mais sensíveis a essa mudança brusca de dioptria, tá? Então assim, principalmente aí entra o faro de vendedor, né? Que quando mistura com o faro de pai não dá certo, mas com faro de vendedor, se sou eu vendendo, né? Eu já digo para ele, olha só, aqui a gente tem, como criança, troca de óculos bastante. Quem sabe o senhor já não compra aqui, entre aspas, né? Uma garantia estendida, caso a sua filha precise trocar de óculos aí ao longo do próximo ano, a gente troca sem custo. Só que daí tu já pega e já bota um valor a mais na tua venda, aumenta o teu ticket médio e dá essa garantia para ele. Então tudo pode acontecer. Então assim, não é que necessariamente o médico tenha errado nessa dioptria, mas ele pode ter feito uma mudança que foi muito brusca para esse teu cliente. Entendeu? Não aconteceu, não aconteceu só com ele. Também teve um caso, ele foi 1,50, foi para 2. E ele, quando pegou também foi uma PowerTech, ele tomou um susto muito grande. Na hora, ele falou assim mesmo: Irla, eu acho que ficou muito forte esse grau para mim. Eu falei, seu Edinaldo, se não quer esperar os 7 dias, o que é a tecnologia da PowerTech para ele. E eu falei, tá bom, vou confiar em você. Ele foi, depois de 7 dias, ele voltou e falou: não consegui me adaptar. Claro, fazemos o mesmo método, mandamos para o nosso médico, e ele foi lá e ficou para ele. Refizemos a lente para ele. Quando ele pegou novamente, ele falou que estava perfeito. Agora sim, estava perfeito e estava conseguindo enxergar. Claro, foi baseado no antigo óculos dele. Diminuiu o grau. É isso, acontece. Fala, Gil. Na verdade, já passou um pouquinho o tempo da pergunta, mas vamos lá. Boa noite. Boa noite. O lensômetro, ele te dá uma informação precisa ou pode ter uma variação em relação ao que está no óculos ali, né, na receita anterior, alguma coisa assim? Existe uma tabela de tolerância óptica, tá? Que toda dioptria tem uma tolerância, todo eixo tem uma tolerância, toda espessura tem uma tolerância, todo prisma tem uma tolerância. Então, sim, ele pode dar uma variação, mas ele tem que ficar dentro da tabela de tolerância óptica. Fechado? E essa tabela a gente consegue na internet, por exemplo? @ o Fernando Cardoso Prof. Vai lá no minha bio, arquivos para download e pode baixar, ela tá lá para te usar. Beleza, obrigado. Beleza? Esse professor faz muito por você, né? Entrega tudo de mão beijada. Oh, maravilha! E essa tabela é difícil de achar até na internet, viu, gente? Vamos agora para Roberto. Pergunte, Roberto. Fernando, você citou aí a questão do ângulo pantoscópico. Pantoscópico. Se o cliente chega na minha loja e eu vejo que ele já está usando um ângulo mais deitado, mais curvado, e ele começa a escolher a armação e ele se apaixona por algo mais reto, qual que é o correto? Eu deixar ele escolher aquilo ou eu já induzir ou levar ele a entender que ele tem que escolher algo mais próximo do que ele já usa? Isso vai gerar uma não adaptação? Bom, vamos lá. Novamente, tá? Não quero que vocês tranquem a venda de vocês aí em nenhum momento pelas coisas que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus. Mas, se tu puder induzir o cliente, por favor, ou induza. Mostre para ele que seria a melhor opção, até porque depois, se der problema, tu já vai saber mais ou menos onde está. Porém, esses ângulos pantoscópicos, eles eram feitos muito para lentes tradicionais. Lentes freeform,
a gente já consegue subir o campo de perto. Por que a gente fazia o ângulo pantoscópico? Para subir a potência mais para cima da lente, porque aqui na borda ele não enxergava, né? Tanto é que antigamente os médicos até colocavam, né? C multifocal acrescentar 0,25 para deixar o campo de perto mais forte. Porque sim, gente, eu sou da época que o multifocal tradicional estava entrando no mercado, tá? Era o auge do mercado, na verdade. Então ainda tinha muita gente vendendo bifocal. E sempre eles falaram isso, ser multifocal, adicionar 0,25 para perto para aumentar essa potência. Mas hoje com o Freeform tu não precisa mais fazer isso, porque o Freeform a gente consegue subir o campo de perto e fazer uma lente com uma potência muito mais localizada para o cliente. E aí a gente não precisa usar esses truquezinhos, né? Esses hackzinhos, como dizem meus filhos, né? Na nossa época era truque, hoje eles falam hack, né? Esses hackzinhos, essas falcatruas pequenas, digamos assim, para recuperar a dioptria de uma lente. Tá bom? Ellen, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo. Ellen, qual é a tua loja? Guanambi, seu Guanambi. Roberto. Seu Roberto, fale. Só Aproveitando, para me situar, porque tem umas 3, 4 Ellen, né? Daí só queria saber qual era. mas o meu é só com E e um L, viu? Uhum. Mas vamos lá. Aproveitando o gancho de seu Roberto, realmente a gente teve 2 casos lá na loja, inclusive foi o primeiro que o senhor falou. Só que, de vez de ser uma multifocal, foi uma visão simples, certo? Uma monoclíon, né? Uhum. E aí, o médico, o rapaz foi, o seu Jefferson, um cliente nosso, ele foi se consultar pelo SUS, fez o exame, só que na receita dele, no olho direito, tinha mais 0,50, com o cilíndrico ali de menos 4,25, né? E com um eixo totalmente diferente do que ele já usava. No óculos dele, que a gente conferiu, que a gente às vezes pega para conferir se é lente de entrada, como é, né? A gente percebeu realmente pelo grau dele que estava divergente, porque ele também levou um cartãozinho. E o próprio cliente entrou na dúvida da questão se realmente aquele grau que o médico passou estava correto. O nosso posicionamento foi o seguinte: foi que ele refazesse de novo a consulta para poder se certificar se realmente aquele grau estava correto, certo? Ele fez uma nova consulta particular, foi no médico, e o médico passou uma outra receita para ele, de acordo com o grau que ele estava utilizando. Só que o médico botou plano, menos 3,75, e o eixo estava 176. E no olho esquerdo, plano, menos 3, o eixo 20. Só que, assim, a diferença é o mais 0,25, porque o antigo óculos dele estava mais 0,25. Assim, dificilmente um 0,25 vai causar uma não adaptação, tá? Dificilmente. Eu costumo brincar, né? É claro que é só uma brincadeira, mas dificilmente um óculos errado ele vai acontecer por um único motivo. É um acúmulo de coisas erradas que leva a essa situação. Por isso, gente, mas pode acontecer, né? Um único erro pode acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando vocês pegam uma reclamação, tentem ir a fundo para descobrir tudo, tudo. Porque vocês, se tiverem que refazer o óculos mais de uma vez, o problema vai ficando cada vez maior, tá? Exatamente, foi isso que aconteceu. Ele desacreditou do médico, né, por questão das receitas. O médico chegou lá e ele falou que o médico confundiu a cabeça dele e o eixo que ele estava usando foi 180, com o mesmo grau. Só que o médico botou 176 e ele disse que estava enxergando perfeitamente bem de longe, porém o de perto ele não estava enxergando. Mas 180 para 176 é aceitável, tá? É aceitável. Por isso que eu falo que eles vão começar a catar, como a minha mãe dizia, né? Vão querer achar cabelo em ovo, sabe? Eles vão pegar qualquer diferencinha, porque tem outra coisa, tá, Ellen? É capaz de tu mandar ele em 3 médicos e os 3 médicos fazerem 3 receitas diferentes.
Mudando um pouquinho o eixo para lá, um pouquinho o eixo para cá. E, inclusive, se ele faz num dia, dá uma dioptria, faz no outro, dá outra dioptria, faz no outro, dá outra dioptria, ele pode ter alguma patologia, por exemplo, pressão alta, que está influenciando na visão dele. Fechado? Vou passar para a Pamela aqui, só para a gente não atrasar mais. Depois eu falo com a Patrícia e aí a gente segue dentro do cronograma. Fala, Pamela. Esse caso da Irla ali também, na primeira consulta que o cliente ele fez conosco, o doutor colocou embaixo na receita possível glaucoma e fazer mapeamento de retina. Isso também pode interferir? Meu Deus, claro, gente! Claro! Jesus, glaucoma, pelo amor de Cristo! Não, é muita coisa, não é? Não é 10 centavos, é 10 milhões. Então, tipo assim, pode acontecer. Patologias que não são oculares influenciam na visão. Tu imagina uma patologia ocular. Imagina uma pressão intraocular dessa. Isso muda. Tanto é que a gente sempre fala que, por exemplo, eu tenho pressão alta. Eu só vou fazer refração se eu passar ali uma semaninha tomando remédio para pressão bonitinho, porque a gente sempre esquece, né, Gil? O homem para tomar remédio é uma tristeza. Então, assim, eu tenho que tomar direitinho para lá poder, porque se não tiver controlada a minha pressão, vai dar dioptria diferente. Aí tu imagina uma pressão intraocular. Aí é que vai dar. Desculpa, quase que eu falei palavrão. Fala, Patrícia. Desde que tu falou da tua filha, nesse dia aconteceu com uma menina também lá na loja. Ela fez o óculos, tal, né? Fizemos para ela, tinha uma miopia de menos. O óculos era menos 1,75 e foi para 2,75. E aí, o estigmatismo dela era baixinho até. Só que aí ela pegou o óculos, aí no outro dia ela foi com a avó dela, né? Aí a avó dela assim, porque ela não tá conseguindo enxergar, porque ela coloca o óculos, ela fica tonta, ela sente náusea, que não sei o que, não sei o que. Aí ela foi lá, eu tentei ela, conversei, perguntei pra ela lá, eu não consigo o meu, eu coloco, não sei o que. Aí fazia 2 anos que ela não trocava o óculos, ela tinha uns 16 anos, eu acho, a menina. Aí eu pra avó dela, falei, olha, eu acho que o grau dela tá muito forte, ela tá sentindo porque teve uma mudança muito rápida. Pelo fato de ela ter ficado 2 anos com o mesmo óculos, né? Ela tava precisando aumentar, mas ela ficou 2 anos, né? Aí ela, não, porque eu fui no médico, o médico falou que tá certo, a receita tá certa, não sei o que, tá. Aí eu mandei pro laboratório para confirmar, pedir um laudo, tá tudo certo, que a gente tinha feito pela receita. Ela voltou lá. Foi no médico. O médico não quis trocar a receita, ele falou que não, que tava certa a receita, que o erro era no óculos. Aí eu falei com o nosso especialista, que a gente tem parceiro, expliquei para ele a situação, né? Olha, tá acontecendo isso, eu vou mandar ela aí, tu dá uma olhada para mim, conversa com ela e vê direitinho. Aí ela foi lá, ele conversou com a menina, ele baixou o grau dela, mandei refazer a lente dela e a guria tá usando. Ela sentiu muita diferença de um grau muito rápido, assim. Assim, Então... e aí a gente tem que entender que basicamente todos os problemas que vocês me falaram aqui, vocês já sabiam que eles iriam acontecer. Vocês perceberam isso? A grande maioria dos casos que vocês me relataram aqui, vocês já sabiam que o pepino ia acontecer. O que eu faço se eu sei que o pepino vai acontecer? Eu entro em contato com o meu oftalmologista, com o meu optometrista e relato para ele o que eu estou verificando ali na receita antiga, porque muitas vezes eles não levam isso no optometrista, tá? Então, é normal que isso aconteça também, tá? Mas vamos lá, voltando para o nosso cronograma aqui que a gente deu uma fugidinha. Primeiro passo, acalmar o cliente. Segundo passo, escuta ativa, né? Procurando o foco e sabendo que eu vou ter que limpar um monte de coisa que ele vai me dizer, que na verdade vão ser reclamações extras, né? Por exemplo, eu comprei esse óculos lá com a Camila, né? Camila Gabriela, lá ela me vendeu esse óculos, eu não estou conseguindo me adaptar, ele está dando tontura e eu vi a minha esposa me trair por causa desse óculos. Tipo assim, eles trazem umas outras coisas que não tem nada a ver com a situação, entendeu? É tipo, me traiu no sofá, joga o sofá fora. Não é assim. Então, a gente tem que saber filtrar o que o óculos realmente poderia trazer de prejudicial para ela e o que não. Entendeu? Então o óculos estava bom, então.
É, o funcionando óculos tava legal. bom, na verdade, entendeu? Daqui a pouco chega lá na Patrícia. Ai, Patrícia, não quero mais esse óculos. Depois que eu usei esse óculos, eu fiz um teste de gravidez e eu tô grávida por causa do óculos. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esses pormenores, né? Então, tem que ter esses cuidados, tá? Então, recebi o cliente, acalmei o cliente, escutei o cliente, aí começa a fase de investigação. O que é a fase de investigação? Quando a gente, eu vou até mostrar aqui para vocês agora, ia mostrar mais para frente, mas como a gente deu aqui, eu vou dar uma corridinha aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Vocês têm que entender o seguinte, que toda queixa, né, toda reclamação, digamos assim, ele deixa rastro, tá? Ele deixa um rastro do que pode acontecer, né? Por exemplo, o cara tá sentindo náusea, que nem tá aqui, provavelmente ele está visualizando pelo corredor progressivo. Mas, Fernando, por que ele está visualizando pelo corredor progressivo? A DNP pode estar errada, a altura pode estar errada, o desenho do progressivo pode estar errado, né? Então, a gente tem que verificar. Aqui acho que até que fala, ó, ensine a postura correta. O cliente pode estar usando, na hora de tomar as medidas, fez aqui, e na hora de usar, está usando aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês que ensino de postura durante a venda, durante a entrega e no pós-venda é muito necessário, tá? É muito necessário. Então, ele deixa rastros, né? Não enxergo para perto. Até aqui fala, ó, verifique ângulo pantoscópico, né? Baixa com campo para perto, mas não estou enxergando para perto. O que é legal fazer? Ó, assim o senhor enxerga e vai baixando devagarinho. Por quê? Porque se ele enxergar assim, significa que o campo de perto dele está muito baixo e precisa subir, tá? Então, tenho que ter a minha fase de investigação. E a minha fase de investigação, ela começa pelo, deixa eu botar aqui para vocês. Ela começa através do óculos antigo do meu paciente, tá? Eu tenho que verificar a DNP, a altura, curvatura de armação, qual lente ele usava, né? Eu já vi cliente não se adaptar, entre aspas, ou ter dificuldade. A lente dele estava tão riscada e tão escura que ela não tinha uma translucência legal. Quando ele botou uma lente nova, a lente transparente, ele sentiu. Olha que loucura! Até isso eles sentem, né? Muitas vezes eles levam o óculos. Quem aí nunca passou? Leva o óculos na loja, a gente limpa, ajusta, bota no rosto e, nossa, parece que eu tô de lente nova. Dá vontade de dizer, eu só limpei o relaxado, né? Eu só limpei o óculos, ele só estava sujo, né? Então isso também pode acontecer, tem N fatores. Então eu preciso entender qual lente o meu cliente usava, né? O meu cliente usava uma lente Transitions, né? Que sempre estava mais cinza. Agora ele escolheu, Karina, ele usava uma fotossensível com antirreflexo. Agora ele escolheu uma orgânica transparente sem a R. Isso também pode afetar, porque vai passar mais luz, né? Então, a gente tem que começar essa fase investigatória muito pelo que o cliente usava e o que ele está usando agora. Qual era a DNP, por exemplo? Tá lá o Daniel, eu medi a DNP do Daniel, eu sou o cara para fazer DNP, meu pupilômetro tá assim, ó, cravado, e eu tiro a DNP do Daniel da 30-30. Mando fazer, volta, o Daniel não está se adaptando. Aí eu vou olhar o óculos antigo do Gabriel, ele está usando o DNP 27-28. Mas, nossa, como é que a outra pessoa... Agora ele já se acostumou com essa DNP errada que outra pessoa fez. Ou tu faz no 27-28, ou ele vai passar por um período de adaptação horrível. Normalmente, eu sempre coloco a DNP anterior. E feito carreira. Tá entendendo? Então, assim,
Olha quantas informações eu posso tirar do óculos anterior do meu cliente e eu não tiro. Fala, Daniel. Você falou em transition, né? Eu gosto muito de vender fotocromática. E uma adaptação difícil, que nem sempre é fácil conseguir uma garantia, é você convencer o cliente a levar uma fotocromática. E eu já em poucos meses, assim, nesses poucos 3 meses que a gente inaugurou a loja, já tivemos umas 3 ou 4 rejeições que a gente contorna com aquele argumentos, né? Mas que a gente percebe que a pessoa não se adapta tão bem à estética ou à tecnologia. Aí, sabe o que é isso? Também eu gosto de chamar de adaptação psicológica, né? Imagina a Karina, que hoje eu peguei para Santa nesse treinamento, né, Karina? Hoje é ela. Imagina a Karina, e você já deve ter passado por isso. A Karina usa uma armação de metal bem fininha, bem discreta, que combina com o tom de pele dela, tudo bonitinho. Aí ela chega na loja. Daniel, hoje eu quero mudar. Hoje eu quero uma armação vermelha, grande, né? Eu quero que tu bote uma cor rosa. Ah, eu vou ficar linda, maravilhosa. Aí ela bota o óculos, ela fica linda e maravilhosa. Chega em casa, a filha dela. Credo, mãe, que é isso? Que coisa horrível. Pronto. Parou de enxergar na hora. Então, muitas vezes, quando a pessoa compra um Transitions, né? Ou um fotossensível, né? E aí as pessoas, nossa, fotossensível é de velho, fotossensível disso, daquilo. A pessoa vai e não adapta. É muito coincidência. Por isso que é sempre importante, pessoal, fazer um momento da entrega do óculos. Quando o cliente vai na loja, dá o gabarito de perto para ele ver, faz um teste para ver se ele está enxergando para longe, para saber se realmente é um problema com a lente. Porque se tu faz o teste, Patrícia, ele está olhando para longe bem, ele está enxergando para perto bem, e tu confirma com ele, então tá, Daniel, tá tudo certo com o óculos, tá tudo certo com o óculos. Daniel vai embora. Quando o Daniel volta, não tô enxergando. Pode ter certeza, ou assim, ó, 90% de chance que é postura. Porque quando tu fez o teste com o Gabriel, ele tava com a postura certa. E depois, no uso do dia a dia, ele não tá mais com a postura certa. Estão entendendo? Aí é outra coisa que eu pergunto para vocês e que vai ter gente botando mãozinha na cara. Gostei da ideia, Karina. Agora, toda vez que eu falar disso, eu vou fazer assim, ó. E tem gente que vai fazer assim, ó. Vocês fazem o teste de acuidade visual com todos os multifocais que vocês entregam? Sim. Ó, tivemos um sim aí da Joana. Então, gente, é importante isso, tá? É importante. E, inclusive, eu posso pedir para outra pessoa vir pegar? Pode. Porém, eu preciso fazer alguns ajustes que o ideal é que você esteja aqui na loja. O que pode acontecer? Eu entregar para essa outra pessoa, você receber o óculos, não conseguir enxergar 100% e vai ter que voltar na loja para a gente fazer o ajuste. Então, o ideal é que você poupe esse tempo e já venha você na loja. Muitos já passaram por isso, né? Muitos, né? Então, temos que fazer aí, pessoal, toda a análise do óculos antigo do cliente, tá? Comparar raios RX, né, a receita antiga com a nova, a gente também já falou disso, e analisar também o óculos atual. Muitas vezes, e gente, pasmem, isso acontece mais do que vocês imaginam. O cara não está adaptando, tá? Passei. O cara não está adaptando, e aí a primeira coisa que se faz é pedir para fazer uma consulta nova, mandar o óculos para o laboratório, faz um estardalhaço. Pede o óculos antigo do cliente e a gente não faz o básico. E qual é o básico? Gabaritar o óculos que o cliente está usando, o novo. Antes mesmo, Gil, de entregar para o cliente. Saber se veio na DNP, saber se veio na altura. A gente precisa disso. Mas, professor,
O senhor falou aí que a gente tem que verificar o óculos antigo do cliente e tal. Como é que eu faço isso? Tudo dentro da IVS tem um passo a passo, gente. Existe aqui, ó. Aqui tá na forma antiga, tá? Mas já tá no layout novo da IVS. Posso pedir pro pessoal mandar para vocês lá no Blue Power. É um questionário que é o questionário que quando alguém me liga dizendo, professor, o meu cliente não está adaptando, vocês vão preencher esse questionário para mim. O que é isso? Quanto tempo ele já usa óculos? Quanto tempo desde a última troca? Qual o motivo da última troca? Qual a lente? Como foi a adaptação com a lente atual? Qual o tratamento? Alguma reclamação do tratamento? Qual é o tamanho da armação? Qual a maior diagonal? Qual é a vertical? Qual é a ponte? Qual é a curvatura? Qual é o material? Quais são as dioptrias? Qual a adição? Qual o DNP? Qual a altura? Então, existe esse passo a passo para vocês seguirem. E aí vocês têm que fazer 2 checklists. Quais são esses 2 checklists, Karina? A Karina até fingiu que travou agora. Oh! Travou não. Os 2 checklists. Do óculos antigo e do óculos novo. Tem que ser feito dos 2. E aí, quando vocês tiverem o checklist dos 2 e compararem um com o outro, em mais de 90% dos casos, Denise A, a resposta vai estar na cara de vocês. Só que, Denise, a gente fica tentando a sorte às vezes, né? Aí muda a DNP para ver se melhora. Ah, muda o grau para ver se melhora. Ah, manda no médico para ver se ele receitou certo. Ah, quem sabe troca o tamanho da armação. Quantas lentes a gente vai fazendo no meio disso? Qual a desconfiança que a gente vai gerando no nosso cliente através disso? Certo? Então, eu vou pedir para o pessoal subir junto com essa aula do Blue Power esse checklist aí, para que vocês tenham acesso, possam fazer o download e possam aí replicá-lo na loja de vocês. E olha que legal, é uma coisa tão simples, só que eu uso isso, gente, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu uso esse checklist. E ele sempre me ajudou a resolver as não adaptações. Fechado? Pessoal, mais alguma dúvida? Dúvidas? Esclarecimentos? Eu tenho uma. Posso? Claro, é a Ellen, né? Exato. Isso. Manda, Ellen. A escolha da armação, em termos de ela ser grande ou pequena, influencia na não adaptação da lente também? Porque teve um caso aqui, de uma multifocal, que a médica solicitou a troca da armação. Sim, influencia, principalmente se ele estava acostumado com uma pequena e muda para uma grande, ou estava acostumado com uma grande e muda para pequena. Isso sim pode influenciar. Só que, de novo, a gente entra naquilo que eu estava falando com a Karina, do egoísmo de vocês. Porque se vocês tivessem colocado na receita, na observação do laboratório, que o cliente está passando de uma altura 25 para uma altura 20, ou de uma altura 20 para uma altura 25, porque hoje é mais fácil, as armações estão ficando cada vez maiores, né? O laboratório tem como subir mais o campo de perto e evitar essa não adaptação. Isso principalmente acontece nas armações maiores, aquelas que ficam abaixo da maçã do rosto. Entendo, professor Fernando, mas a dela era maior do que a nossa. E mesmo assim a médica solicitou que tivesse trocado a armação menor. Mas aí é que tá, eu vou te contar um segredo agora, tá? Quem entende de lente somos nós. Por incrível que pareça, o médico, ele pode ter o tempo que ele tiver de faculdade. Ele não entende de lente como nós. E aí,
ele não sabendo dessas tecnologias e possibilidades do Freeform, ele ainda vai usar o conhecimento antigo que tem na oftalmologia e vai mandar trocar o tamanho da armação, quando a gente poderia ter resolvido com a troca da lente, fazendo um campo de perto mais alto, mais próximo para a cliente enxergar. Ponham isso na cabeça, pessoal. Quem Eu entende de quero. lente é nós. Fala, Denise. Pronto. Essa semana, o meu colega de trabalho, ele pegou uma receita de uma menina, de uma jovem, que ela usava, o grau dela anterior era miopia, né, esférico, menos 1,5, e o cilindro menos 0,50. Aí ela veio renovar o exame e foi para o optometrista, né? Aí o optometrista passou só o esférico mais 0,50. Aí ele veio me mostrar, né? Aí eu disse assim, Vitor Hugo, o nome dele. Vitor Hugo, eu tô achando estranho como é que ela tinha miopia na receita antiga, ela já usava com miopia, com cilindro, e ele passou só 0,50, só esférico. Aí ele foi, aí tudo bem, aí a gente ficou na dúvida, ele voltou lá. Ele, não, eu fiz aqui, examinei ela todinha, eu vi que ela só tem problema só o esférico mais 0,50. Ela não tem nem cilindro e nem miopia, não. Talvez ela usava o óculos errado. O que ele falou, o grau errado, que ele disse que ela usava. Então, né? Enfim, a gente fez o pedido da lente, porém estamos esperando chegar para ver qual a adaptação dela. Tu já pediu junto uma aspirina, uma Doralgina, um negócio para dor de cabeça? Não, tem que pedir já. Pois é, Tem que pedir junto. Eu achei muito estranho, porque ela tinha dificuldade para longe, tinha astigmatismo e veio zerado, só veio mais Isso zero. normalmente acontece quando o paciente faz uma cirurgia de miopia, tá? E aí reduz e chega até a ficar com problema. Mas enfim, quem entende de lente somos nós, mas quem entende de receita são eles. Perante a lei é assim que funciona. Então, mesmo a gente alertando, se ele disse que está certo, a gente tem a obrigação legal de fazer o que eles estão falando. Tá? Isso foi o que a gente fez, né? A gente fez o pedido, só que a cliente ainda não recebeu. Ela vai vir receber, mas eu creio que ela vai sentir muita diferença. Quer jogar uma caixa de Ferrero Rocher como ela vai sentir? Não. Quer? Eu tô louco para ganhar um chocolate mesmo. Fala, Gil. Tô com um caso lá de só para longe, né? E a cliente falou que não se adaptou, voltou lá na loja, a gente pegou o óculos, aferiu tudo, tá tudo batendo. Pedimos para ela voltar na Opto, que era nossa mesmo lá, estava lá na loja não, né? Do lado. Fez o exame, bateu de novo, conferimos a receita antiga dela, antes de vir com as nossas duas da nossa Opto. Bateram as três receitas, estão iguaizinhas, e ela fala que de longe ela está vendo distorcido e de perto ela está vendo pequeno. As pessoas estão pequenas. E vai voltar lá amanhã novamente. Tu já encaminhou para o laboratório ver o que eles fizeram com essa lente? Não, até comentamos com ela que amanhã, se ela for, né, a gente vai recolher o óculos para encaminhar para o laboratório. E aí Então, tu pedir um faz o que laudo. eu falei lá para Patrícia fazer já também, né, Patrícia? Não pede, o óculos está certo. Tá certo? Me manda um laudo técnico então, por favor. Me Uhum, devolve com laudo técnico afirmando que o óculos está conforme eu te pedi. uhum. Ah, não, mas peraí, eu vou refazer a lente. Mas não estava certo, como é que agora tu vai refazer a lente? Acontece, tá, Gil? Acontece mais do que a gente gostaria. Mesmo tendo feito lá a conferência no laser, pode ter algum erro lá na lente que a gente não está vendo, é isso? Pode, no desenho, tá? Pode sim. A Darlene colocou ali, tamanho da altura de uma multifocal seria o ideal a 22 e menos que 30? Bom, para o multifocal eu sempre recomendo que fique entre 18 e 22, tá, gente? Seria o ideal. Mas a gente não vive no mundo ideal, né? Isso todo mundo sabe. Mas quando for maior lá, 24, 25, sempre pede para o laboratório subir um pouco o campo de perto para evitar essas não adaptações aí para perto, tá, Daniele?
Não, Daniele não, Darlene. Gente, mais alguma dúvida? Não? Então, gente, era isso por hoje. Boa noite para todos. Vou mandar o passo a passo para que todos vocês possam fazer quando receberem uma não reclamação, perdão, uma não adaptação, tá? E aí vocês vão conseguir tratar as reclamações de vocês com muito mais tranquilidade. Lembrem, preencham todo o checklist dos 2 óculos antes de tomar qualquer decisão, por favor. Fala, Karina. Então, professor, você comentou aí no vídeo, né, que uma gerente de uma das franquias entrou em contato com você hoje para tirar dúvida de um problema que deu na lente de uma cliente. Então, foi na loja que eu trabalho, né? Cara, tu que estava do lado lá da moça. Isso, eu só não apareci o meu rosto lá na hora. E de noite eu te pego pra Santa, tu viu que loucura? Exatamente, tá vendo como que as coisas dão certo? Marechal Cândido Rondon, né? Marechal Cândido Rondon, exatamente. E a gente tá com esse problema lá, porque agora a gente não sabe se é questão do grau, que aumentou, porque depois a gente vai verificar a receita dela, né? Ou se é por causa da catarata de início, porque Ó, na última... Só para provar que eu não tô mentindo. O que eu pedi para vocês, Karina? Para verificar o histórico da receita. Isso, eu pedi para fazer exatamente esse checklist, foi o que eu pedi. Qual o nome da tua gerente lá? É a autora Simone. Simone. Foi exatamente o que eu pedi para Simone fazer. Porque, tipo assim, eu não vou entrar, eu não vou conversar sem ter essas informações, entendeu? Porque já foi feito, a primeira vez que a gente mandou pro laboratório, a altura deu 21. Ela não conseguiu se adaptar, disse que estava muito ruim em campo de perto. Não conseguia, dava náuseas, vômitos, tontura. Andamos lá para o consultório e o profissional recomendou colocar 25. O que seria completamente o contrário do que eu recomendaria. Quando você comentou isso aí, a gente já ficou totalmente meu Deus do céu, aí que complicou, né? E eu provei para vocês o porquê, né? Aham. Daí veio com essa nova altura, diferente de 25, experimentou novamente, começou a usar e disse que não se adapta, disse que não está conseguindo de jeito nenhum. A gente vai conversar quando a gente tiver todo o raio-x completo. Sim, aham. E tu vai ver que esse caso vai ser um caso em que a gente vai ter que voltar com a receita anterior. Mas a gente só vai poder afirmar isso depois do raio-x completo, óbvio, né? Sim, exatamente. Era isso. É muita coincidência, né, Karina? Vocês me acharam no Instagram, mesmo sendo da IVS, me chamaram, eu marquei uma videochamada com vocês, nem imaginando que vocês seriam IVS, aí abro a videochamada, vocês são IVS, tem uma menina do lado falando que não aparece, e de noite eu começo a pegar no teu pé. Olha, hoje foi a coincidência, assim, ó, demais. Mais alguma dúvida, gente? Gente, e fiquem à vontade, tá? Para me trazer casos de não adaptação, aí a gente vai conversando e desvendando todos eles. Esse é o importante. Fernando, hoje Oi. uma cliente minha, ela pegou o óculos, né? Voltou no oftalmo. Só que ela disse que o oftalmo pediu para ela voltar na ótica porque a montagem estava errada. O grau estava certo, a altura estava certa, o DNP estava certo, porém a montagem estava errada. E ela disse que ela está se adaptando super bem, mas o médico pediu para ela voltar. Aí nós conversamos com ela lá e ela decidiu que não ia mandar o óculos para o técnico porque ela estava tudo certo conforme o médico pediu. Por que não daria errado com a montagem? Eu aposto, Tatiele, que tu vendeu uma lente da IVS para ela, né? Sim, foi uma PowerTech em color. E eu aposto que na receita tava Varilux, Roya ou Zeiss. Não estava especificando marca, não.
Ó, milagre, então. Milagre, porque isso que tu me falou sempre acontece quando o médico quer começar a perseguir uma marca que não é a que ele ganha um dinheirinho por ofertar. Tá? Mas Ah, normalmente isso é o que acontece. Mas realmente, se ela tá enxergando bem, não mexe, tá? É aquilo que eu falei. Médico entende de refração. Quem entende de lente montagem somos nós. Ele pode então, até porque estar ele com a falou pra razão. ela Ele que pode poderia até ser estar com uma a razão. reação. Ele pode até estar com a razão. Mas se ela está enxergando, para que mexer? É só isso que eu quero entender. Sabe? É uma coisa que não tem nexo. Foi que a gente conversou com ela, porque ela falou assim que ela enxerga perfeitamente. Ela passou pela adaptação de 7 dias, normal, não sentiu dor de cabeça, não sentiu náusea, não sentiu nada. Nada, nada, nada. Ele conferiu a DNP, a altura, disse que está tudo normal, está tudo certo. Só está errado na montagem. É, se ela está se adaptando, não mexe, né? Isso daí, sabe o que que a minha mãe diria, Tatiane? Vai arrumar uma Que louça para lavar e me deixa em paz, meu filho. Toda vez que eu incomodava minha mãe, ela dizia: Para, eu tô aqui quieta, vai arrumar uma louça para lavar. Tá tudo certo, pra que que a gente vai mexer, sabe? Não faz sentido. Ainda bem que tu conseguiu conversar com a tua cliente, que a tua cliente tem essa consciência, tem esse nível de consciência e não implicou, não pediu para refazer a lente, tá? Porque, na verdade, vocês estão certas, tá? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Querem trazer mais algum caso? Não? Então, boa noite a todos e até a nossa próxima aula, tá bom? Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.